Olá, seja bem-vindo a mais um programa Diálogo Aberto, trazendo para você sempre entrevistas, temas importantes para conversarmos sobre o nosso dia a dia, sobre tantas coisas importantes. E hoje não poderia ser diferente, contando sempre com a sua participação. Você pode participar conosco, você pode mandar sua mensagem, você pode fazer seu comentário e assim ajudar a cada um de nós também a construir esse diálogo aberto. Você pode participar conosco sempre que você quiser, por meio justamente do nosso telefone que está aí na tela, 98802-3444. Você manda mensagem, você orienta, você faz sua crítica, você faz também o seu pedido, você sugere temas, você constrói conosco o Diálogo Aberto de toda semana. E hoje nós vamos ter dois temas muito importantes. Vamos falar sobre as bibliotecas comunitárias da Amazônia, o trabalho da ONG Vagalume e também no segundo bloco vamos falar sobre os cuidados e proteção dos manguezais. E para começar então o nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre a ONG Vagalume e o trabalho realizado em bibliotecas comunitárias. Atualmente são 86 bibliotecas comunitárias em 22 municípios da Amazônia Legal. E para falar sobre essa trajetória, a realidade e os desafios de todo esse trabalho, eu recebo aqui no estúdio a Lia Janra, ela que é diretora executiva da ONG Vagalume. Lia, seja muito bem-vinda aqui ao programa Diálogo Aberto. Obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da ONG, todo esse trabalho. Né? Como é que a ONG começou? Como é que ela foi idealizada? De quem foi a ideia e o que exatamente se pensou quando idealizou esse trabalho? Então, a ONG começou, a gente está comemorando 20 anos, né? Esse ano, e a ONG começou lá atrás com 3 mulheres paulistas que vieram para a região aqui da Amazônia, né? Então passaram um ano viajando pela Amazônia, elas queriam conhecer a região e queriam também deixar alguma coisa para esses lugares onde elas estavam visitando, né? Então elas trouxeram caixas com livros de literatura infantil e um curso para professores, né? Então a ONG começou com um curso para professores das escolas, dessas comunidades que elas visitavam. Nós passavam 2, 3 dias em cada comunidade, davam um curso sobre mediação de leitura e deixavam esse acervo de livro para as crianças da comunidade. Depois de um ano elas voltaram para São Paulo e, para surpresa delas, uma surpresa muito boa, tinham várias cartas de outros professores das comunidades vizinhas que elas visitaram, pedindo também para receber esse projeto e receber essa formação. Então foi aí que o projeto se constituiu. Essa viagem aconteceu em 2001 e a gente está até hoje aí atuando aqui na região da Amazônia Legal com essas 86 bibliotecas que você mencionou. Onde começou o trabalho? Foi o primeiro projeto piloto, como a gente costuma dizer, desse trabalho que vocês realizam? Então, as primeiras bibliotecas foram aqui no Pará, né? Mas como elas passaram esse ano viajando, então elas abriram algumas bibliotecas no Pará, algumas bibliotecas no Amazonas, uma biblioteca no Acre, uma biblioteca em Tocantins. Então foi esse desenho da viagem delas que foram abrindo essas bibliotecas pontuais e que estão aí até hoje. E nesse caso entrou também a questão da contação de histórias ou só o trabalho com os livros mesmo? Como é que se desenvolveu? Não, a nossa metodologia é sobre a mediação de leitura, né? E o que é a mediação de leitura? Exato. A mediação de leitura é isso, é formar os adultos para serem a ponte entre a criança e o livro, né? Então é criar esse hábito de leitura na criança, né? E para a criança desenvolver esse hábito de leitura e ter o prazer em ler, descobrir novos mundos, né, por meio dos livros, ela precisa desse adulto que começa a introduzir e fazer a mediação. Então a mediação de leitura é o ato de ler um livro infantil para a criança. Então é desmistificar um pouco também essa dificuldade e esse afastamento que às vezes a criança tem da leitura, né? Então, um adulto que lê, que faz atividades de leitura com a criança, e aí é uma contação de história, mas é simplesmente o ato de ler, né? Não tem a contação de história de interpretar os personagens, né? Não é nesse sentido, mas é o ato de ler um livro. Estimular mesmo esse contato com o livro, né? Exatamente. E como é que digamos assim, dentro desse processo, o trabalho hoje, principalmente com o uso da tecnologia, né? Então, muita gente, por exemplo, uma das características da geração alfa, né, que essa geração está com 12 anos, por exemplo, mais ou menos hoje, a turma que nasceu aí em 2010, né, já tem uma dificuldade muito grande de ter o contato com o livro físico. Prefere, às vezes, o e-book ou outras formas de utilizar por meio da tecnologia.
Como é que vocês trabalham nesse sentido? Antes da pandemia, a gente já tinha em algumas comunidades, em alguma dessas bibliotecas, um trabalho com o leitor digital, né? Então a gente começou a introduzir um pouco o leitor digital. Ele tem uma vantagem de tamanho, né? Então aqueles livros muito grossos, né? É um leitorzinho e tem uma vantagem muito grande que é a luz, né? Então algumas dessas bibliotecas estão em comunidades onde só tem gerador. Então a luz do aparelho ajuda muito também a ler. Mas com a pandemia a gente teve que migrar bastante também para a questão do digital, né? Então a gente faz cursos de formação de mediadores de leitura. A gente começou a fazer esses cursos de uma maneira mais online, mais híbrida, né? Então a gente desenvolveu esse curso em EAD, então que as pessoas podem fazer. Os nossos voluntários, né, têm essa possibilidade de fazer a formação em mediação de leitura pelo EAD. Agora, aqui em Castanhal, a gente está desenvolvendo também um projeto de protagonismo jovem, então, onde esses jovens estão junto com outros jovens que frequentam as bibliotecas, trabalhando também nessa questão da leitura digital, de como introduzir a leitura, não só a leitura digital, né, mas todo o equipamento digital dentro do dia a dia das bibliotecas. Então, a gente está com esse projeto em Castanhal, que está sendo muito legal desenvolver os jovens para participar mais dessa comunidade da biblioteca e introduzir mais os equipamentos digitais. E esse acervo que é utilizado na biblioteca, ele vem de onde? Ele vem da comunidade? Vocês dão uma parte? Como é que funciona para ter acesso a essas obras? Esse acervo é um pilar da nossa metodologia muito importante. Então, a gente todo ano faz uma curadoria muito grande de todos os livros infantis, infanto-juvenis, até livros adultos que estão disponíveis, né, pelas editoras no mercado. A gente compra esses livros, então a gente faz uma curadoria de acervo, né, garantindo também uma maior representatividade, né, então representatividade tanto de diversidade de gênero, de cor, que representam comunidades indígenas. Então a gente faz essa curadoria do acervo, a gente compra todos esses livros, né? Então, na verdade, a gente é uma organização social, então a gente capta recurso para poder comprar esses livros. A gente compra esses livros geralmente em São Paulo, que é onde estão a maioria das editoras, onde tem maior diversidade, né? E aí manda para essas bibliotecas. Então esses livros chegam anualmente nas bibliotecas que a gente desenvolve o projeto. E me diz uma coisa, nesse caso, vamos dizer que alguém... Não, eu não tenho biblioteca comunitária, né? Até em off a gente conversava sobre a questão de novas, né? Está mais expandindo, na verdade, né, o que já existe. E alguém quisesse ter acesso, por exemplo, a esse curso de mediação de leitura, é possível? No momento, a gente tem essas 86 bibliotecas e a gente apoia essas 86 bibliotecas e a gente oferece o curso e trabalha muito com os voluntários dessas 86 bibliotecas onde a gente está presente. A gente tem um plano de expansão, então a gente pretende abrir novas bibliotecas em diferentes comunidades das que a gente está hoje, e aí a gente proporcionaria esse curso e passaria dias na comunidade para engajar a comunidade para desenvolver essa biblioteca comunitária. Hoje a gente não está num momento assim de abrir muito esse rol de bibliotecas, porque também a gente depende muito da nossa captação de recurso. Mas quem tiver interesse, né, líderes comunitários, diretores de escolas, secretarias de educação dos municípios, quem tiver interesse pode entrar em contato, né? Acho que vocês vão colocar aí os contatos. Isso, já está na tela esses contatos, então quem queira, né, então solicitar maiores informações. Isso, quem quiser maiores informações ou tiver esse interesse de ter uma biblioteca comunitária na sua comunidade, manda uma carta de interesse por esses nossos contatos. Pode ser o prefeito, pode ser o secretário de educação, pode ser o diretor da escola, pode ser o líder comunitário. Pode ser. Eu acho que é isso. O primeiro passo para ter uma biblioteca comunitária é essa demonstração de interesse. Certo. E aí a gente retorna e vai trabalhando junto com a comunidade para entender a viabilidade da implementação de uma biblioteca. Como essa metodologia da mediação de leitura, assim, em poucas palavras, claro, né? Mas como é que se trabalha esse estímulo, mas também, digamos assim, essa orientação
de como trabalhar o livro, por exemplo, para ele ser um grande atrativo para a juventude, que, como a gente comentou, né, hoje tem uma dificuldade muito grande de ter o livro físico. Né? Como é que são essas estruturas? A Vagalume trabalha com uma metodologia que tem 5 pilares. Então, certo. O primeiro pilar a gente já conversou aqui, que é o livro, né? Então, certo. A importância de um bom livro de literatura chegar na mão dessas crianças, desses professores, dessas comunidades, né? Além disso, tem o curso de formação de mediadores de leitura. Então, a gente desenvolveu agora, durante a pandemia, o curso EAD, mas a gente tem esse curso presencial, que é uma imersão mesmo no nosso processo de mediação de leitura. Tipo uma oficina mesmo, direto. É uma oficina, a gente passa 3, 4 dias na comunidade dando essa oficina, que ela começa num processo de desconstrução do fantasma da leitura, primeiro com o adulto pegar de novo, né? Ou criar esse prazer da leitura para aí desenvolver o prazer da leitura na criança, né? Então a gente passa esses 3, 4 dias trabalhando com essa comunidade nesse sentido de criar o interesse e o hábito leitor. Depois, do outro pilar da nossa metodologia é a digestão, então o quanto é importante a comunidade toda envolvida no trabalho da biblioteca, porque não adianta você ter o livro e você ter o mediador de leitura se você não tem um espaço que é gerido pela comunidade para poder proporcionar essa leitura e esse trabalho de mediação. Ergonomia, entra iluminação, entra esses fatores também ambientais que são importantes. Sim, sim. Okay. Entra tudo isso e algumas bibliotecas hoje, né, depois desses 20 anos, a gente já tem inclusive um espaço próprio que foi construído e feito pela biblioteca e aí não é só a biblioteca, a nossa biblioteca é uma biblioteca muito particular, né? Ela não é esse imaginário que a gente tem de uma biblioteca, todo mundo sentado, em silêncio, né? Ela é um espaço mesmo de troca, de escuta e de brincadeira. É um espaço de trabalhar muito a leitura junto com a criança e com o adulto, né? Então é um espaço de descontração mesmo, né? Então essa gestão é fundamental para poder criar esse espaço. E também para fazer uma gestão, né, de quando abre, quando fecha, quem limpa, quem faz os empréstimos, né? É o dia a dia de um polo central, cultural da comunidade. E como é que é esse retorno das comunidades? Há um período de ampliação, né? A aceitação pela parte da comunidade é boa? Como é que vocês têm esse feedback? É incrível. A gente hoje tem mais de 900 voluntários, né, em toda a região da Amazônia Legal. O trabalho feito nessas comunidades é todo voluntário. E o engajamento desses voluntários é fundamental, essencial e é maravilhoso. Então, só esse número, né, tão expressivo de tantas pessoas que apoiam o projeto voluntariamente nas comunidades, acho que já mostra um pouco o retorno do trabalho, né? Então, eles gostam, entendem da importância, entendem o impacto que causa na vida das crianças, né, esse acesso a uma literatura de qualidade. Então, a gente tem, ao longo desses 20 anos, retornos maravilhosos. Inclusive, a gente está aqui em Belém fazendo um encontro com 50 desses voluntários que vieram de todas as regiões. Começou quando? O encontro começou ontem. Ontem, então, a gente já começou a fazer algumas atividades. Hoje a gente está numa atividade de acervo, depois a gente vai visitar uma comunidade que tem biblioteca, que é aqui perto em Castanhal. E amanhã a gente continua. Em Belém não. Em Belém não, porque as bibliotecas geralmente são isso, são em comunidades mais distantes do centro urbano. Né? A gente não tem biblioteca em nenhuma capital. Mas de repente uma capital quiser, ou um líder comunitário, ou um líder pastoral, ou de repente e quiser esse trabalho, pode? Na capital? Ou há uma, digamos assim, uma norma que não, capital não entra? A princípio não, a princípio o foco do nosso trabalho são nas comunidades mais afastadas, né? Porque a capital geralmente tem mais acesso, né? Então o objetivo do projeto é mesmo conseguir ampliar o acesso nesses... A região metropolitana
é possível? A região metropolitana é possível. A gente pode fazer, a gente tem uma outra frente dentro da própria Vagalume, que a gente chama de negócios sociais. Então, é uma frente que a gente trabalha com bibliotecas comunitárias que geralmente estão um pouco fora do nosso escopo de atuação, mas que entendem, né? Geralmente é uma demanda, a demanda vem até nós e entendem a importância de ter uma biblioteca. Então, a gente trabalha em parceria, de repente, com um prefeito, com alguém que tenha interesse em fazer uma biblioteca. Certo. E nesse sentido, esse trabalho que você desenvolve, por exemplo, um empresário que queira participar, ou que queira juntar para poder levar para determinada comunidade, ou até para os filhos de funcionários. Algumas empresas têm creche também, né, que ajudam nesse sentido de cuidar dos filhos de funcionários, enquanto pai e mãe geralmente estão trabalhando. Isso também é possível? É possível. Entra dentro dessa área de negócios sociais que a gente tem dentro da Vagalume. E é isso, é uma questão de entrar em contato e alinhar um escopo de projeto, mas sim, é possível. É possível e acho que é muito importante, né? Porque às vezes a gente pensa isso, que porque a gente está numa capital, a gente tem mais acesso a livro, a leitura, mas não necessariamente as crianças têm esse hábito leitor, né? E a gente sabe a importância da leitura em todo o processo de educação e alfabetização. E qual o gênero que vocês mais trabalham? Prosa, poesia, conto ou variado? É super variado. A proposta é exatamente essa. Então, é o mais variado possível. Então, tem prosa, tem poesia, tem contos, tem livros que a gente chama de livros informativos. Então, são livros, não são livros educativos, né? A gente não trabalha com livros de pedagogia formal, mas são livros informativos que trazem informações como, né, mapas, enfim, livros que tragam informações gerais. Lia, eu vou te falar assim, até em termos um pouco pessoais, né? Eu, por exemplo, vivi boa parte da minha adolescência, né, muito na biblioteca aqui, né, do Centro Cultural, que nós temos aqui em Belém. Então, eu passava o dia inteiro nas bibliotecas, né, e tudo mais, e era muito interessante mesmo isso. Para mim era uma grande diversão. E hoje a gente trabalha também uma linha de catequese, e uma das coisas que a gente tem mais dificuldade para trabalhar com jovens é justamente essa leitura, por exemplo, da Bíblia, né? A Bíblia é uma grande biblioteca, 73 livros, contos diversos, né? Tem poesia, tem prosa, tem história, tem mapas, tem tudo quanto é coisa, porque é a história de um povo no seu relacionamento, né, com Deus, e depois o Novo Testamento, né, que passa pela questão dos evangelhos, a vida de Jesus e tal, e todas as comunidades nessa ação. E aí, por isso que eu estou te perguntando, né, unindo essas duas pontas, né, de uma época em que você tinha um contato mais fácil, digamos assim, com o livro e mais estimulado nesse sentido, e de um livro, de uma biblioteca que continua presente no tempo, cada vez mais importante, né, que é a questão da palavra de Deus. E como é que, de repente, alguém, um padre, ou um catequista, ou um coordenador de uma catequese, poderia utilizar esse método para estimular esse contato realmente com a Bíblia na sua questão física. Hoje a gente tem os aplicativos, né? E muitas vezes prefere procurar lá do que fazer a leitura mesmo direto. Você acha que é possível um trabalho nesse sentido, principalmente de estímulo, né, para essa questão mesmo da turma mais jovem, né, principalmente que está trabalhando com a questão da catequese para a primeira Eucaristia e mesmo a questão da Crisma, né? Então, não seria interessante também a gente ter essa metodologia de estimular esse contato, né, com o livro? É possível pensar alguma coisa nesse sentido, pela experiência que você já tem nesse trabalho? Leno, eu acredito que sim. Eu acho que é o que você falou. A Bíblia tem muita história, né? Tem muito, quase contos, né? Então, acho que trabalhar esses contos é isso, né, também. É você ler e você ir desenvolvendo esse hábito de leitura e sendo essa ponte de leitura entre o jovem, a criança e o livro, né? Então eu acredito que sim. Acho que são contos, são histórias que podem e devem ser lidos, né? Da nossa metodologia e da nossa experiência, eu acho que é isso. A gente precisa criar esse hábito leitor, né? Então, quando você dá o seu testemunhal, né, de que você cresceu em biblioteca, frequentava muito, eu acho que é isso que a gente vem fazendo nessas bibliotecas há 20 anos. Então, hoje a gente tem já
pessoas que eram crianças, né, nas bibliotecas e hoje já são adultos e criaram esse hábito leitor, né? Então eu acho que independente do livro que está lendo, as pessoas têm esse prazer em ler, né? E acho que Pode ter umas imagens, né, que a gente está mostrando também do trabalho, né? Nesse sentido. Mas desculpa, continua. Não, só para o pessoal também que está acompanhando. Claro. Eu acho que é isso. Acho que é um livro e que a gente precisa criar esse hábito leitor, né? Então você pode ler a Bíblia, você pode ler livros de contos, né? Inclusive de... Mas... as imagens, da viagem, né? Mas sim. E eu acho que é fundamental, né? Acho que toda leitura é importante e acho que criar essa ponte desde a criança com o livro e com o hábito leitor vai fazer com que ela leia qualquer livro, né? E leia, e interprete, e crie suas próprias opiniões, crie seu próprio imaginário de mundo, né? A partir de qualquer livro e qualquer leitura. E vocês estão também em comunidades quilombolas, ribeirinhas? A gente tem uma diversidade enorme, né? Então a gente tem comunidades quilombolas, comunidades indígenas. A Amazônia é uma coisa fantástica, né? Você tem maravilhoso. Uma diversidade imensa, né? De diferentes tipos, né? De pessoas, de comunidades mesmo em si, né? Sim. E essa riqueza também acaba também sendo um desafio, né? Em cada uma desses locais que vocês vão. Com certeza. Um dos nossos pilares também, né, continuando lá na nossa metodologia, é o de cultura local. Então a gente valoriza e acredita muito nessa riqueza toda da Amazônia e a gente inclusive trabalha com essas comunidades no sentido de registrar essa riqueza cultural da Amazônia em livros artesanais, né? Então é muito importante. E aí pensando nessa diversidade das comunidades, o acervo que a gente faz, toda a curadoria de acervo dos livros que a gente também considera essa diversidade para tentar ao máximo conseguir contemplar essa diversidade, né? E trazer para ela também se ver representada, né, nessa questão toda, né? Tem uma questão de identificação fundamental e essencial no projeto, né? E aí até fazer realmente uma análise mais apurada do que é a história dos mitos, né, e aquilo que é a realidade. Principalmente falando, aí, por exemplo, sobre a questão das comunidades indígenas, né? A ideia, né, do indígena que você tem em muitos dos livros de história, né, e aquilo que é a realidade que hoje cada uma enfrenta nas suas especificidades, né? Com certeza, com certeza. E esse trabalho, a ideia você disse que agora não é expandir, né? A ideia então é melhorar o trabalho que existe, fazer essa análise, mas como a gente colocou, inclusive, é possível também esse contato, essa orientação para ver, né, como é que isso aí pode trabalhar. Então, como é que está esse desafio daqui para frente? A gente está com um desafio de expansão, sim, mas a expansão, por enquanto, é nos municípios onde a gente já tem atuação, né? Então, certo. A gente não está buscando expandir neste momento para municípios onde a gente ainda não está presente, né? Porque certo. Logisticamente faz mais sentido ainda a gente ampliar nesses municípios onde a gente está. Então, a gente pretende até 2030 abrir pelo menos mais 50 bibliotecas, né, nesses municípios de atuação. Para isso, a gente precisa ampliar o nosso planejamento de captação de recurso, né? Então, queria aproveitar aqui a oportunidade. Então, tá aí, pode falar. Queria aproveitar, então, a oportunidade. A gente é uma organização social sem fins lucrativos, né? Trabalha com captação de recurso. A gente trabalha com algumas leis de incentivo federais, estaduais, municipais, mas também com parceiros, né? Parceiros, pessoas físicas, pessoas jurídicas que acreditam no projeto e que queiram doar. Então, quem quiser e puder doar e puder participar também, entra no site, que é vagalume.org.br. Lá no cantinho em cima tem um botão de doar e aí você pode se tornar um doador e um apoiador da Vagalume e apoiando essas crianças das comunidades a aprimorar esse hábito de leitura. Lia, só para a gente já tomar rumo do encerramento da nossa entrevista, só um dado que eu achei muito interessante. 13% das bibliotecas públicas brasileiras se encontram nos 9 estados da Amazônia, né? Taxa de analfabetismo na região é de 9,4%, maior inclusive que a média brasileira, né, que é de pouco mais de 6%. Então há uma questão muito interessante também nesse sentido, né? Do estímulo também da busca do letramento, né? Da própria leitura, né? Da utilização dos textos, das obras,
para também ajudar nessa própria visão de mundo, né, nessa própria percepção do indivíduo naquela comunidade, né, na sociedade onde ele está inserido, né? Então, há também esse ganho social que é extremamente importante, né? Totalmente. Esse é um dos objetivos do projeto, né? Um complemento à educação formal, né? Então, a biblioteca, ela tem muitas vezes o apoio da escola, mas é poder complementar e aprimorar esses indicadores de educação de todo o país, né? E principalmente aqui na região norte. Li, então, eu queria muito te agradecer, desejar sucesso nesse trabalho. Eu acho que é uma iniciativa extremamente importante. Não é à toa que tem 20 anos, né? Então, ao longo desse caminho, quanto vocês devem ter aprendido, aprimorado o trabalho, mas aí tem muito desafio pela frente. Lia Janra, diretora executiva da ONG Vagalume, né? Então, leve também o nosso abraço a todos que fazem, todos os voluntários. Sucesso nesse evento que vocês estão... E cada vez mais, né, nós tenhamos pessoas comprometidas de ser um grande trabalho realmente de trazer para cada um dessas pessoas, né, a possibilidade de fazer a leitura do mundo onde elas estão inseridas e como elas podem ajudar para fazer desse mundo um mundo cada vez melhor, né? Com certeza. Obrigada, Leno, pelo convite. Muito bom conversar com você e acho que é isso mesmo, assim, a gente precisa cada vez mais fortalecer essas crianças e jovens da região da Amazônia, né? E a gente entende que é isso, que a leitura é um caminho muito importante para fortalecer, criar novos imaginários de mundo, novas oportunidades, né? Se fortalecer como cidadão. E que bom, né? Que a gente tem, então, esse trabalho e essa composição de gente fazendo bem. Obrigado mais uma vez, Obrigada sucesso. A você. Parabéns a todos. E você que nos acompanha aqui no Diálogo Aberto, nós vamos a um rápido break e daqui a pouco a gente volta. Fique conosco.